queria falar então sobre a primeira estação do segundo dia que a gente teve, que a gente sempre coloca em uma ordem, né? Então aqui nós vamos falar da estação de clínica do segundo dia da prova do Revalida. E aqui, cara, era uma estação clássica. Clássica, clássica, clássica. De um paciente que estava utilizando um medicamento que estava levando ele a ter tosse. E mesmo em uso desse medicamento, ele continuava com níveis tensionais desequilibrados, desregulados. Olha só que legal. Então nós tínhamos dois diagnósticos aqui. E quando eu falo de um medicamento que o paciente está usando e está levando ele a ter tosse, cara, pensa aí, que medicamento você acha que eu estou falando aqui? Deu o tempo. Deu o tempo. Esse medicamento não pode sair da sua cabeça. Quando a gente fala de um medicamento que está levando o teu paciente a ter tosse, a primeira coisa que deve vir à sua cabeça é o enalapril, ou algum outro medicamento da família dos IECAs, inibidores da enzima conversora de angiotensina. Esses são medicamentos clássicos, e geralmente a história vem assim: o paciente foi diagnosticado com hipertensão há 2 meses e está recebendo tratamento com um enalapril. E aí, ele começa a se queixar de tosse, uma tosse que não passa, uma tosse seca. Cara, isso aqui é clássico, tosse por IECA. E é bem o que caiu nessa estação. Então tenha muito cuidado, porque quando a gente está falando então de um diagnóstico de hipertensão, que também você teria que fechar nesse paciente e falar lá para o teu examinador, ó, ele tem uma hipertensão, está descontrolada, apesar de ele estar usando um medicamento hipotensor, que é o IECA. Mas além disso, não esquece da tosse com enalapril. Então lembra que a gente até falou em uma das lives anteriores que geralmente o INEP cobra de você um diagnóstico só. Por exemplo, ela tem uma DIP, uma doença inflamatória pélvica. Ele tem uma pneumonia, ele tem um AVC, um infarto. Mas aqui foi um pouquinho diferente. E está acostumando, pelo menos uma das estações das provas, ter um diagnóstico um pouco mais complexo, onde você tem que citar 2 entidades diferentes, como aqui: hipertensão desregulada e tosse por IECA. Então essa estação aí, apesar dessa ressalva aí dos 2 diagnósticos que você teria que citar, é uma estação clássica, né? Tanto da sua prova, como também da sua prática, cara. Então você vai receber paciente que está fazendo tratamento para hipertensão e com certeza você vai conhecer alguém que começou a ter tosse por IECA. Eu conheço, inclusive, familiares meus que tiveram tosse por IECA. Então o que a gente faz? A gente geralmente vai lá e troca o IECA por um BRA, bloqueador do receptor de angiotensina. Porque os BRAs, eles não acumulam bradicinina e não levam a tosse e nem a angioedema. Então isso daí é clássico, tanto da prova teórica como prática. Então guarda essa informação com carinho, cara. Guarda essa informação com carinho, que com certeza vai te servir futuramente. Próxima estação que nós tivemos aqui. Deixa eu olhar na minha colinha, só para eu lembrar quais estações que a gente está falando. A estação 7, que foi a segunda do segundo dia, foi a estação de cirurgia. E aqui você ia ter um paciente com, olha, dor de testículo. O famoso testículo agudo. E você não pode esquecer, nesses casos, de 2 diagnósticos. Você tem que pensar nesses 2 quando você vê um testículo agudo, que é o paciente chega com dor testicular para você. O primeiro é a orquiptidimite. Pô, cara, você tem que pensar. É um diagnóstico diferencial extremamente importante. E aqui, o diagnóstico que, na maioria dos casos, principalmente na tua prova prática, vai ser para você e vai aparecer lá, é a torção testicular. As bancas adoram isso, as bancas de revalidação adoram torção testicular. Então tenha muito cuidado. Paciente que chega com dor testicular aguda, um dos seus diagnósticos primários que você deve pensar, deve pelo menos passar na tua cabeça, é a torção testicular. E aí você deve lembrar algumas manobras de elevação do testículo. Se ele está lateralizado ou não. Se ele estiver lateralizado, sugere uma torção testicular. Se a dor não alivia também quando você faz a elevação da bolsa escrotal, também sugere uma torção testicular. Então, esses sinais costumam aparecer para te indicar para qual diagnóstico você está indo. E claro, se você ficar com dúvida, você pode solicitar uma ultrassonografia com Doppler, mas tenha cuidado, porque
Na ausência desse exame, você vai indicar a cirurgia para o teu paciente, porque é algo grave. A partir de 4 horas, o paciente já tem perigo de perder o testículo. Então, pode necrosar e ele ter que acabar perdendo esse testículo. Outro ponto que eu quero te lembrar aqui. Quando a gente fala de torção testicular, você vai ter que fazer, então, você vai ter que destorcer o testículo durante a cirurgia e fazer a orquidopexia. Então é como se o testículo desse paciente não tivesse grudado lá na bolsa escrotal. Então você vai ter que fazer esse grude, esse engate na bolsa escrotal, que a gente chama de orquidopexia. E isso você tem que fazer não só no testículo afetado, como também no contralateral. Então nos 2 testículos a gente vai fazer a orquidopexia aqui para evitar que esse paciente venha a ter novos casos no futuro. Olha só que estaçãozinha legal, né? Essa aqui eu achei bem legal, essa estação, que é uma coisa que você também vai ver muito na UBS. Olha só, pessoal. UBS não, na UPA, né? Principalmente você vai ver isso aqui. Olha só, pessoal. Os ambientes que a gente mais vai trabalhar logo que a gente vem para o Brasil são nas UPAs e UBSs. São os locais aí onde a maioria das pessoas que vêm de outro país, que fizeram medicina, passaram no Revalida, começam a trabalhar em UBSs e UPAs. A maioria das pessoas. Não todas, mas a maioria sim. E nesses casos, você vai ver muito dessas doenças que caem na prova prática. Então tenha muito cuidado, porque às vezes quando você está estudando para a prova prática, você pensa, caramba, eu vou estudar a síndrome de Sjögren, vou estudar a síndrome de Michelin, vou estudar a síndrome de não sei o quê. Cara, cuidado. Prova prática costuma cobrar mais coisas que aparecem para você no dia a dia de UBSs e UPAs. Então, testículo agudo, asma, paciente com tuberculose. Olha só, são temas que você vai ver no teu dia a dia. A maioria, tá? Já colocaram lá, né? Colocaram a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma coisa que não é tão raro assim. Você pode encontrar um paciente aí, mas é difícil que você, na tua prática, você esteja lá, caramba, olha uma onda delta, que o PR está encurtado. É mais difícil, mas colocou o Revalida. Mas a maioria vai ser questões aí que você vai ver na tua prática diária. Então lembre de estudar, focar principalmente nessas estações, nessas clínicas, que é o que vai fazer você acertar a maioria dos teus pontos. E aí agora a gente passa para a banca de GO, onde nós tivemos, pediatria, onde a gente teve o corpo estranho. E olha só, essa questão deu o que falar, galera. O que acontecia nessa estação? Você chegava lá e falava, o que está acontecendo aí? Conversava com a mãe da criança, de uma criança. E essa mãe ia falar para você que o filho dela tá meio estranho, não tá muito legal, cara. Você começava a investigar um pouco, você via que ele tinha engolido algo, estava salivando muito. E aí, se você não perguntasse o que ele estava fazendo no momento que ele começou a se comportar dessa maneira estranha, a mãe não ia te falar nada. Mas se você perguntasse, a mãe te falava assim, ele estava brincando com um carrinho que é cheio de luz. Olha só. E aí, você tem que lembrar aqui de uma das causas mais emergenciais aí, quando é um corpo estranho ingerido, uma das causas mais urgentes da gente tratar, que é a ingestão de pilhas e baterias. Esses elementos, quando estão lá em contato com a mucosa esofágica, gástrica, eles vão causar erosão, cara. Então, você está preso lá no esôfago, como estava nesse caso, que você pediu uma radiografia, aparecia lá, era uma pilhona, daquelas de relógio redondinha assim, cara, você tem que pensar no tratamento urgente, porque tem o risco de perfurar esse esôfago do teu paciente. E sim, eles colocavam uma radiografia para você. E pela radiografia, se você conhecesse o sinal do duplo halo, que você vê que tem um halo um pouquinho mais claro em volta, e é bem fininho isso daí, tá? Esse halo mais claro. E aqui no centro um halo mais escuro, que seria o resto da bateria, porque você tem que lembrar que ela tem as bordinhas mais finas, você conseguiria acertar. Mas se você não conhecesse essa imagem, essa dica da mãe de falar, olha, estava brincando com um carrinho cheio de luz, ia te ajudar bastante. Lembrando, nesses casos, é necessário fazer o quê? Rezar. Não, cara. Você vai pedir uma endoscopia de urgência, porque tem que fazer a retirada desse objeto, senão vai perfurar. E cuidado, que tem gente que fala, tá no esôfago, tá de boa, cara. Tá no esôfago, não tá tampando a traqueia, vamos deixar que saia por baixo. Mas pilhas e baterias não dá para você fazer isso.
Não faça isso, que vai perfurar o trato gastrointestinal do teu paciente. E ele vai ficar, ruim, cara. Imagina uma mediastinite. Mediastinite é super grave. Ou até se perfura lá no intestino. Uma peritonite. Também extremamente grave. Então lembra dessas estações de corpo estranho, que também é algo que com certeza você vai pegar aí nos teus PS, nos teus PAs da vida. E cara, outra coisa, hein? Isso daí é bem interessante, até que a gente vê vídeo, né? Tem bastante vídeo de criança que engole apito. Engole um apito, daí quando a criança vai falar, faz pi, pi, ela vai falar e faz pi. Isso daí é importante para você até lembrar, e pode cair numa prova de revalidação. Imagina só, eles colocam lá um corpo estranho, acho difícil até cair agora nesse revalida, porque eles não vão repetir corpo estranho, caiu agora nessa última prova. Mas imagina cair e falar que cada vez que a criança tenta falar, sibila. Olha só que legal. Engoliu um apito a criança. Então lembra do corpo estranho aí, pessoal, não esquece dele, que é um diagnóstico importante que você faça, principalmente quando se trata de pilhas e baterias. Lembrando principalmente que um dos sintomas que mais aparece é a hipersalivação. Então a criança vai estar salivando muito. Essa aí foi a nossa estaçãozinha então de pediatria, onde a gente tinha uma criança que tinha feito a ingestão de uma bateria. A nossa próxima estação agora sim é a estação de GO, cara. E em GO, o que apareceu ali foi o quê? Classicona também. Lembra que eu falei pra vocês que esse segundo dia foram estações mais clássicas, não tinha tanta pegadinha? E geralmente é o que acontece. Eu não sei se é porque a gente não fica tão nervoso no segundo dia, mas inclusive quando eu fiz prova, eu cheguei no segundo dia, o primeiro dia eu falei, cara, foi difícil, hein, meu? Tinha umas estações difíceis ali. E no segundo dia eu tava tranquilo, eu saí de lá e falei, pô, o segundo dia foi mais de boa. E se você conversar com quem já fez a prova prática, pergunta aí se tem um amigo que fez já a prova prática. Chega e fala pra ele, cara, qual dia você achou mais difícil? Porque a maioria fala que o primeiro dia é mais difícil. E aqui realmente dá pra gente ver pelas estações que o primeiro dia foi mais complicado. Inclusive aquela estação lá da saúde da população indígena, que essa estação para mim foi a mais difícil que teve nesse último revalida aí. Então esse segundo dia foram estações mais classiconas, por exemplo agora, onde a gente tem uma mulher no pré-natal e que você teria que fazer o diagnóstico nela de uma coisa extremamente importante, que é o diabetes mellitus gestacional. A gente tinha uma paciente que ia ter uma alteração na glicemia dela. Lembrando que para fechar diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, não é uma glicemia de jejum maior ou igual a 126. Aqui você está fazendo diagnóstico de diabetes mellitus. O diabetes gestacional, você faz diagnóstico quando a glicemia de jejum está entre 92 e 125. Está entre esses parâmetros e a mulher está grávida, é um diabetes mellitus gestacional. E cuidado, porque aqui temos algumas questões que pegam muito. Por quê? Se você faz uma glicemia de jejum lá no início da gestação da paciente, faz lá no primeiro trimestre, a glicemia veio 89, não chegou no 92, então não temos diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, cara. E aí, o que você vai fazer agora? Não precisa mais controlar essa glicemia? É claro que precisa, cara. E aqui, inclusive, está indicado você fazer, claro, em um ambiente onde tenha todos os recursos disponíveis, um TOTG, um teste oral de tolerância à glicose, entre 24 e 28 semanas. Eu estou num lugar que não tem esse teste. Você pode repetir uma glicemia de jejum entre 24 e 28 semanas, mas você tem que fazer um teste para ver se essa glicemia não subiu durante a gestação. Então tenha cuidado. Isso é se a glicemia não vier alterada. Porque se ela vier, você já tem o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. E você vai fazer o tratamento para o resto da gestação. Então você vai ter que fazer o controle da comida da paciente, você vai ter que fazer os controles glicêmicos também da sua paciente. Inclusive, se você não conseguir o controle com essas mudanças do estilo de vida, você vai fazer o controle com a boa e velha insulina. Então esse é um quadro clássico, lembrando aí de algumas complicações, principalmente a macrosomia fetal. Isso gosta de aparecer bastante, porque você vai ter um aporte muito grande de glicose lá para o feto, e essa glicose lá no organismo do feto vai liberar muita insulina. Mas e qual que é o problema? Ele está produzindo bem insulina? Não está bem isso daí? Olha o problema. Insulina é um hormônio anabólico. Então é por isso que o feto fica grande, porque ele tem muita insulina.
E insulina faz anabolismo. Então ele fica, ó, grandão. Principalmente o risco daí de desproporção cefalopélvica aí. Os ombros muito largos desse feto. Outra estação classicona, como eu falei para vocês. Então lembra aí um pouquinho desse diagnóstico, lembra aí um pouquinho das complicações, que é isso que vai aparecer se aparecer outra vez essa estação para vocês. E por último, o que nós tínhamos aqui, olha só, cara, que é um diagnóstico mais clássico, ainda mais dentro da área da medicina. Síndrome de burnout. Isso mesmo. E sempre que você estiver investigando um quadro psiquiátrico, o que eu te recomendo é que você sempre pergunte sintomas de depressão, incluindo sinais ou indícios de tentativa de suicídio. E você deve perguntar diretamente para o teu paciente. Porque eu sei que a gente tem um pouco dessa crença, e muita gente pensa desse jeito, que se você chegar para um paciente que está depressivo, e você falar para ele, cara, você já pensou em se matar? Você pode pensar às vezes que você está colocando essa ideia na cabeça dele. Mas não é assim que funciona. Você deve sim perguntar para ele se ele está pensando em se matar, está pensando em se suicidar. Essas são perguntas importantes para você ver como está o estado mental do teu paciente. E se ele falar, cara, já pensei em me matar, e aí, o que você faz agora? Você tem que perguntar, tá, e você já pensou em como você vai se matar? Você já comprou alguma coisa para você se matar? Imagina se ele fala para você, sim, já pensei, eu vou me matar enforcado. Tá, e você já comprou alguma coisa para você se matar? Você está preparado para se matar? Ele fala, cara, comprei a corda. Passei no mercado antes de vir aqui na clínica, comprei já uma corda e hoje eu vou me matar. Olha só, você vai internar esse paciente, cara. Tem que internar ele. Segura ele lá com você. Então essas perguntas são importantes. E apesar de que essa paciente falava que não pensava em se matar, pontuava no teu checklist. Então sempre que você tiver uma estação com sintomas psiquiátricos, como essa, que era uma síndrome de burnout, como vocês preferirem, você deve perguntar também sintomas depressivos. Cara. Faça isso. Isso funciona muito bem nas provas de revalidação. Outra estação também que você deve perguntar sintomas depressivos é se o teu paciente tiver sintomas de mania. Por quê? Se ele fala, cara, tem dias que eu fico tão excitado, eu não consigo dormir, fico 3, 4, 5 dias sem dormir. Olha só, isso aí é um episódio de mania. E a mania geralmente tem o seu contrapolo, que é a depressão. Então você deve perguntar de episódios depressivos prévios também para esse paciente. Por isso que eu coloco, geralmente quadro psiquiátrico, quando cai na prova prática, você deve fazer perguntas de depressão, porque é o mais comum de cair na prova prática, é uma depressão. Então, pelo menos, pontuar no checklist, você vai associar perguntas de depressão ali. Apesar de não ser esse o diagnóstico. Mas você vai, com certeza, conseguir pontuar no teu checklist.